Sejam muito bem-vindos. Então, aqui na carta de 1 Pedro, eu vou estar aqui já fazendo o convite para você nessa quarta-feira que vai entrar. A irmã Márcia já está chegando aqui, dá um like, compartilhe. Quarta-feira eu vou estar passando um simpósio sobre essa carta de Pedro, porque é muito importante para a família, para a igreja dos nossos dias, porque muitas coisas das práticas do dia a dia a gente é fortalecido através dessa carta, amém? Então essa carta de 1 Pedro foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro. Você vai encontrar isso no primeiro versículo dessa carta, que ele diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E quando a gente vai olhar na história, vê o que os pais da igreja também escreveram, assim como Clemente, Policarpo, Irineu, todos eles atestam a autoria de Pedro. E também no capítulo 5, versículo 12, Pedro diz também que ele utilizou a Silvano, aquele parceiro de Paulo, também em seu escrito. Por isso que muitas pessoas pensam que Silvano, Pedro é o autor, ditava, e Silvano escrevia usando o seu grego apurado. Mas isso é apenas uma suposição. O certo mesmo que foi o apóstolo Pedro, um homem que começou a sua vida como pescador, empresário da pesca, ali na Galileia, e Deus levantou esse homem tremendamente, apesar de tudo aquilo que ele passou, de todos os seus altos e baixos em seu ministério, na negação do Senhor. Mas quando o Senhor ressuscitou, chamou ele para um tete a tete, e desde lá a vida desse homem foi transformada. Deus ungiu ele, encheu ele de uma unção muito forte, para que ele pudesse ser esse instrumento para apacentar o povo do Senhor. Então, a autoria é de Pedro. A data de escrita entre os estudiosos, a mais precisa, é o ano 64. O ano 64 foi a data que Pedro escreveu, antes da grande perseguição de Nero. Porque quando a gente vai estudar tanto o capítulo 1 como o capítulo 2, a gente vê que o apóstolo Pedro está fortificando e fortalecendo os irmãos da igreja de sua época. E depois ele vai preparar essas pessoas para enfrentar a grande perseguição do imperador Nero. Então, a data de escrita mais precisa é do ano 64. Amém? A data dessa escrita também os destinatários também está no capítulo 1, né, que ele diz aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia e Bitínia. São essas 5 províncias do território romano que ele escreveu e mandou essas cartas, né? Essa região, quando a gente vai estudar na história, o contexto histórico de sua época, a gente vê que tinha uma forte presença de Paulo na atuação do seu ministério. Por isso que Pedro ele vai se ver na necessidade, porque o apóstolo Paulo vai ser morto pelo imperador Nero. Então Pedro se vê na necessidade de escrever essa carta para fortalecer toda essa região. É interessante também que quando Pedro morre, Deus vai levantar o apóstolo João também para fortalecer toda a sua igreja. E hoje Deus está levantando tanto a mim, pastor Luiz Gleidson, como todo o corpo da igreja, aqueles que pregam, aqueles que fazem a vontade do Senhor. Então essa carta ela foi escrita para os forasteiros da dispersão, que eram os judeus que estavam espalhados em todo o território ali da Ásia Menor, não só na dispersão do ano 70, mas também naquela grande dispersão quando Nabucodonosor invadiu ali Jerusalém, espalhou os judeus por toda a terra. Então muitos judeus não quiseram voltar para a sua terra e ficaram espalhados nesse território, não só da Ásia Menor, da Capadócia, do Ponto, mas em todo o contexto do mundo da época do Império Romano. Amém? E a ocasião foi em
em que aconteceu a morte de Paulo. Como eu já falei, viria uma grande perseguição. Então, o propósito, depois da morte do apóstolo Paulo, João vai escrever a todas essas igrejas para fortalecer a fé dos irmãos, né? Pedro vai escrever para que essa nova posição em Cristo, nossa irmã Cris de Oliveira também está assistindo, um grande abraço, que Deus te abençoe, viu? Dê o like e compartilhe essa live, que Deus venha falar ao seu coração também nessa manhã. Então, quando a gente tem uma nova posição em Cristo, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. É isso que Pedro vai começar a sua carta no versículo 2. Então, o tema hoje não somente é a pedra de tropeço, mas também uma nova posição em Cristo, já que você se considera um cristão. Então, você vai ter que abrir mão de muita coisa para testemunhar o amor ao Evangelho e o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos entrar no texto agora. Vai ser uma live bem sucinta, bem objetiva. Não vamos entrar aqui em pontos muito acadêmicos, porque eu só quero mesmo falar da praticidade e trazer para os nossos dias, amém? Então, 1 Pedro, abra sua Bíblia aí, se você está chegando agora. Primeira carta de Pedro, versículo 2 em diante. Nós vamos hoje estudar do versículo 1 até o versículo 12 para fechar essa live, viu? Eu convido você a dar seu like, a compartilhar, para que essa live chegue a muitos corações. Se o áudio estiver bom aí, dá um like, dá um aceno que você está ouvindo, para a gente dar uma melhorada aqui. Então vamos começar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: livrem-se, pois, de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Chegou aqui Alice Rodrigues, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe. Já que você agora tem uma nova posição, você mudou de mente, é um cristão, você vai ter que abrir mão, se livrar. Ele começa assim: livre-se, pois, de toda a maldade, de todo engano. Isso faz parte do dia a dia da nossa vida. A gente vê isso, a gente vê a maldade, a gente vê o engano, a hipocrisia, que hoje se alastrou até mesmo dentro da igreja, a inveja, toda espécie de maledicência. Então a gente tem que lidar. Por quê? Porque isso faz parte da nossa natureza, né? Então por isso que ele começa o capítulo 2: como crianças recém-nascidas, deseja de coração o leite espiritual puro. Você sabe que quando uma criança nasce, ela é amamentada ali praticamente 6 meses direto, só daquele leite puro, natural, que vai fortalecer ela, crescer, livrar ela de doenças, livrar ela de muito mal. Então a criança, ela vai ficar ali se amamentando. Tem crianças que se amamentam até 2 anos, essas crianças ficam livres de muitas doenças, se tornam, quando crescem, ficam pessoas sadias. Por quê? Porque elas foram alimentadas com aquele leite puro da sua mãe. Por isso que ele faz essa ilustração e trazendo para os nossos dias. Nossa vida espiritual é assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, que é Jesus Cristo, a gente possa cresçam para a salvação. Então o apóstolo Pedro está dizendo aqui que a nossa vida espiritual, nós temos que colocar ela no plumo daquilo que Deus almeja, que Cristo almeja, para que nós possamos crescer na nossa vida espiritual, né? E tem que ser de coração, deseje de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Através da nossa vida, da nossa caminhada em Cristo, aí se firmando a cada dia na rocha, para suportar. Pedro está escrevendo para uma igreja que vai enfrentar uma perseguição muito forte de Nero, porque Nero vai matar o próprio apóstolo Pedro também. Ele diz no versículo 3: e agora que provaram que o Senhor é bom,
Então, se você se converteu, se você provou que o Senhor é bom, que Ele cuida de ti, cuida da tua casa, te dá a sua unção, te dá a sua autoridade espiritual. Chegou aqui Júnior Lopes, seja bem-vindo, meu irmão, viu? Então, se você já provou que o Senhor é bom, então tenta se firmar na fé, tenta se segurar, independente de qualquer circunstância que venha acontecer na tua vida, tanto de bom como de ruim. Se você está entendendo, assine aí, dá um glória a Deus aí, crente pentecostal, dá um like, compartilha a live. Ele diz no versículo 4, à medida que você se aproxima dele, quem? Jesus Cristo, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. A gente sabe que quando Jesus Cristo veio nessa terra, ele exerceu seu ministério aqui, muitas pessoas rejeitaram ele. Por isso que ele diz, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Assim como ele veio como um filho, como o próprio Deus, ele é precioso para o contexto da Trindade. E assim, ele é precioso para a sua igreja, para aqueles que creem. Porque hoje a gente sabe que muitas pessoas estão aí rejeitando o Evangelho, estão aí rejeitando a palavra de Deus, estão se afastando a cada dia mais da igreja, se afastando mais da leitura da Bíblia, porque já que eu provei no versículo 3 que o Senhor é bom, eu tenho que permanecer firme na fé, me fortalecer cada dia mais, e eu não posso jamais rejeitar aquilo que Deus me deu. Eu tenho que me aproximar dele para receber a cada dia mais graça, e essa graça que vai me fortalecer na minha caminhada, na minha jornada cristã, e ser essa bênção que Deus quer que toda a sua igreja agora atual seja. E no versículo 5 ele diz assim, vocês também, sendo utilizados como pedras vivas, nós também somos. Cristo é a pedra angular, a pedra principal, mas a sua igreja, Pedro está dizendo também, ela é pedra viva. Você é uma pedra viva diante de Deus. Deus quer te usar, você é instrumento para levar a sua palavra. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Pedro dizendo, olha, vocês têm que fazer parte de vocês têm que dar testemunho, porque vocês fazem parte desse corpo da igreja, para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Veja que Pedro está escrevendo para os judeus da sua época, que foram dispersos, mas também para os gentios, que era a igreja daquela época, tanto os judeus como os gentios, e hoje toda a igreja. Pedro está dizendo que não precisava mais os judeus irem para o templo, sacrificar um cordeiro, ali a família pobre levava uma rolinha. Por quê? Porque o Messias já tinha vindo. Então tinha que agora prestar esse sacerdócio, oferecendo esses sacrifícios não físicos, mas espirituais, de louvor para a glória do Senhor, porque o Messias já tinha estado nessa terra e já tinha ressuscitado e subido aos céus. É isso que Pedro está dizendo. E no versículo 6 diz assim, pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião, Sião é Jerusalém, uma pedra angular, Jesus Cristo quando veio nessa terra, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Porque ele já veio, ele já ressuscitou, ele está nos céus, ele é nosso advogado fiel, e tudo que ele quer é o quê? É uma vida santa, é uma vida em que eu dei prazer, em que as pessoas possam me olhar e venham a luz de Cristo em mim, e veio meu testemunho que realmente eu era naquele tempo ali do mundo, fazia coisas que não agradavam ao Senhor, mas agora eu tenho uma nova posição em Cristo, e isso eu não tenho que abrir mão. Por quê? Porque se virem provações, se virem dificuldades, eu vou estar alicerçado na rocha. Por isso que ele diz,
Pois assim é dita na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Sabe por quê? Porque Deus não decepciona ninguém, pelo contrário, Deus nos surpreende. Deus é bom, Ele cuida da gente, mas só que Ele também nos exorta. Ele também puxa a nossa orelha através da palavra, para a gente abrir mão e suportar. Olha o que ele vai dizer no versículo 7. Portanto, para vocês, os que creem, que fique bem claro, eu tenho que crer nele. Eu tenho que crer que ele ressuscitou. Eu tenho que crer que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus que se verbalizou. Portanto, ele está dizendo para a igreja e para os judeus que tinham se convertido, Pedro está escrevendo para fortalecer a fé deles através do que viria no futuro, que foi uma grande perseguição. E Nero mandou matar muitos cristãos em sua época. Então, portanto, para vocês, os que creem, esta é a pedra preciosa. Aqueles que creem, Cristo é a pedra preciosa. Mas para os que não creem, é a pedra que os construtores rejeitaram e tornou-se a pedra angular. Então, se na tua edificação espiritual, a pedra angular, se você fazer uma construção, vai estar lá o pilar principal. Se ele for tirado de lá, a casa vai cair. Por isso que ele ilustra ali em Mateus 7 sobre a casa que é feita na rocha e a casa que é feita sobre a areia. Então, se ela é feita na rocha, ela vai estar sempre fortalecida, que é o próprio Deus. Né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Então, se Cristo, que é a pedra angular, você rejeita o Evangelho, você rejeita fazer a vontade de Deus, a tua vida vai desmoronar, o teu casamento não vai dar certo, a tua vida vai ser de muita luta. Não que você não vá ter luta servindo a Deus, porque esse povo aqui está sendo preparado para enfrentar as dificuldades do mundo, e hoje a gente está enfrentando uma pandemia. Eu estou aqui ministrando para você e tem pessoas morrendo nesse momento nos hospitais com essa doença, com essa pandemia. E se você não crê em Deus, se você não tem uma estrutura espiritual, como é que você vai suportar essas coisas? Tem muitas pessoas que agora na pandemia se afastaram da igreja, ficaram com medo desse vírus, largaram a fé, abandonaram Cristo. Por quê? Porque Cristo não é a pedra angular de sua vida. Porque Cristo, Ele nos guarda, Ele nos protege. Se a gente não crê nisso, o que a gente está fazendo aqui, meu irmão? Brincando de ser pastor, brincando de ser igreja? Não. Deus nos protege, mas a gente tem que vigiar. Né? A gente vê que a gente está numa pandemia, vamos nos cuidar, vamos fazer a nossa parte, mas a gente não pode largar a fé, senão a igreja vai parar. Tem muitos crentes aí que estão, meus amados irmãos, estão em depressão, porque o coronavírus engoliu o entendimento, largaram a Bíblia, largaram a igreja. Deus está falando para ti: ei, volta, vai ler, vai orar, faz a minha vontade para me te fortalecer. Amém? Portanto, por isso que ele bate nessa tecla. Portanto, para vocês os que creem, o que importa? Esta pedra que é preciosa para os que vou repetir. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ele continua aqui no versículo 8. E pedra de tropeço, que é nosso tema. E pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem. Então, se você não crê em Cristo, Ele é uma pedra de tropeço no teu caminho. E você vai cair. Você vai fazer a vontade do mundo. Você não vai ser fortalecido. E pedra de tropeço e rocha que faz cair os que não creem e tropeçam. É clara a palavra. Porque desobedeceram a mensagem para o que também foram destinados. E olha o que ele vai dizer no capítulo 9. Vocês, porém, a igreja
E está dizendo para os judeus: vocês que conheceram a Bíblia, vocês que conheceram a Torá, vocês que têm os 10 mandamentos, os 5 livros, os profetas, vocês que conheceram. E está dizendo: vocês, porém, são geração eleita, a geração que Deus fez uma grande nação através da vida de Abraão. A geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Está falando para os judeus da dispersão e também para os gentios, e hoje para toda a igreja. Olha que ele diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Ele vai pegar ali no Êxodo: nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi isso que ele fez com o povo dele, com Israel. Chamou Israel, tirou do Egito com mão forte, para aquele povo, aquela nação santa, aquele sacerdócio real, eles pudessem ser a luz para outras nações. Raabe viu isso. Por isso que Raabe se converteu, porque ela viu que aquele povo que vinha destruindo os reis, aquele povo que vinha destruindo as nações, até chegar no território dela, em Canaã, ela viu que aquele Deus era o Deus poderoso, porque era isso que Deus queria, que Israel, que os judeus e hoje a igreja fossem luz para as nações, fosse o povo santo, a nação santa, porque hoje tanto judeus como a igreja é nação santa, é povo santo exclusivo de Deus. Amém? Ele diz para anunciar as grandezas. Se Deus tem te chamado, anuncie aquilo que Ele faz na tua vida, porque você é luz. Ele é a luz verdadeira, Ele é a luz principal. Nós somos seus conservos, os seus luzeiros nessa terra, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou. Pedro está fortalecendo os judeus que tinham se convertido a Cristo, mas estavam passando a perseguição. Os gentios que estavam chegando na igreja também estavam passando perseguição. Paulo já havia sido morto e Pedro escreve isso para fortalecer a sua igreja. Hoje Deus está falando contigo, meu irmão e minha irmã. Vocês que estão aí me ouvindo, porém são geração eleita. Você é um eleito, você é um escolhido do Senhor. Sacerdócio real, porque o véu se rasgou. Hoje você entra na presença de Deus na hora que você quer. Você não precisa fazer todos aqueles rituais da antiga aliança. É só você falar com Deus, abrir os seus lábios, porque você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, trazendo para o nosso dia as trevas que representam uma vida outra hora que nós tínhamos quando estávamos no mundo fazendo coisas que não agradavam o Senhor, mas hoje a gente está aqui nessa nova posição com Cristo, e a pedra de tropeço é para aqueles que rejeitam Jesus, é para aqueles que não creem no Evangelho. Não deixa Cristo ser essa pedra de tropeço para a tua vida. Ele tem que ser a pedra angular, irmão, irmã. Anuncie as grandezas do Senhor, porque Ele quer te usar, você é um instrumento para levar as boas notícias, para levar as boas novas, para ser um homem, uma mulher de Deus, como Deus almeja para a sua vida. E no versículo 10 ele diz assim: antes vocês, olha, aqui ele vai citar Oséias, antes vocês nem sequer eram povo, trazendo para os nossos dias. Antes a gente não era povo de Deus. A gente bebia, a gente fumava, a gente fazia coisas que não agradavam o Senhor. Por quê? Porque a gente estava na Babilônia, a gente estava no mundo, a gente não era povo de Deus. Mas agora nós somos, nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos. Então qual é a sua posição hoje diante de tudo isso que está acontecendo no mundo? Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. A graça está aí, a misericórdia está aí, mas também o juízo vai estar
Vai chegar um momento que Deus vai cobrar de mim e de você pelo aquilo que estamos praticando e fazendo nesse mundo. Amém, meus amados irmãos? Vamos aqui passar, a gente já está terminando, viu? A live hoje vai ser bem sucinta e bem objetiva. E aqui no versículo 11 ele diz: amados, olha que ele vai bater na tecla, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, ele está falando aqui para o povo deles, judeus, que tinham se convertido ao cristianismo, mas estavam afastados de sua terra. E hoje, trazendo para os nossos dias, a igreja, ela é peregrina nessa terra. A igreja, ela é como estrangeira nessa terra. Por quê? Porque Deus tem algo a mais para nós. Deus tem coisa melhor no futuro, na era do porvir, para o seu povo, para aqueles que creem em Cristo. Pedro vai dizer: olha, não importa se Nero vai perseguir a igreja, não importa se Nero já matou Paulo, vai me matar, não importa. O importa que existe uma nova esperança, que existe, nós somos aqui, essa nossa vida aqui é passageira, nós somos peregrinos aqui, vai vir perseguição aí, mas Deus está conosco. A gente vai morrer, mas Ele vai nos ressuscitar no último dia. É isso que Pedro está falando para a igreja de sua época, está falando hoje comigo e com você. Amados, insistem que como estrangeiros e peregrinos no mundo que estamos vivendo hoje, você se abstenha dos desejos carnais que guerreiam contra a nossa alma. O nosso maior inimigo é a nossa carne. A nossa carne quer que a gente faça o mal. A nossa carne quer que a gente faça um monte de coisa que não agrada o Senhor. Como lá no primeiro versículo eu falei para vocês, a inveja, a maldade, a hipocrisia. A nossa carne quer tudo isso, quer os banquetes, quer as orgias, quer a bebedice, quer as baladas, quer a farra. Porque tudo isso guerreia contra a nossa alma. E a gente só vai vencer se realmente a gente estiver alicerçado sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. E pedra de tropeço para aqueles que não creem nele, mas vão pagar um preço muito alto quando ele voltar para vir buscar o seu povo. Encerrando no versículo 12, olha que ele diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Então a igreja tem que ser luz para o mundo, né? A gente tem que se comportar diante hoje da sociedade, trazendo para os nossos dias de maneira exemplar. A gente tem que engolir muito sapo, a gente tem que receber muitas pedradas, que é difícil por causa do nosso eu, da nossa carne, mas se a gente é luz, às vezes a gente tem que suportar. E isso faz com que o nome do Senhor seja glorificado. Foi isso que tanto os judeus como os cristãos da época, que eram os gentios, fizeram na grande perseguição que Nero colocou diante da igreja. Nero mandou matar muitos cristãos, incendiou a cidade de Roma, colocou a culpa nos cristãos, mandou queimar muitos cristãos em postes, como luzeiros, para que as pessoas passassem e vissem, mandou jogar ali no Coliseu para ser comidos e engolidos pelos leões, dilacerado a sua carne, mas essas pessoas foram luz para os pagãos. E depois caiu a ficha dessas pessoas e muitas pessoas se converteram ao cristianismo. O cristianismo cresceu, tomou toda a Roma, né? A gente vai ver mais para frente que na época do imperador Constantino, o cristianismo já tinha ganhado todo o território de Roma, e apesar de ser uma mistura de pagão com cristão, que até hoje permanece, mas aqueles que realmente creem em Cristo veem com outros olhos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por quê? Porque somos um povo exclusivo de Deus. Deus tem ciúme da sua igreja. Então a gente tem que viver hoje entre a sociedade, entre os ímpios, de maneira exemplar.
Olha que ele diz: para que naquilo em que ele os acusa de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por quê? Porque no dia vai ter uma intervenção. E que intervenção é essa, pastor? É o arrebatamento da igreja, é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque de Deus ninguém zomba, de Deus ninguém tira sarro, porque uma hora Deus cobra. Deus está cobrando do Brasil. Deus está cobrando de muitas pessoas algo que falaram que não era para ser dito. E Deus está cobrando nessa pandemia. Deus está cobrando de crente nessa pandemia, para que eles venham se fortalecer na fé e voltem a fazer a obra do Senhor, mas com vigilância, com sabedoria, se cuidando. Amém? Porque estamos no mundo, somos peregrinos nessa terra, somos estrangeiros sim, porque está esperando uma obra maravilhosa onde estarmos com Cristo. Enquanto estivermos nessa terra, a gente tem que permanecer firme na fé, não importa as circunstâncias, não importa os desafios que virão. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, pegue a sua palavra e viva de maneira exemplar. Tome uma posição. A palavra certa hoje, para que Cristo não venha a ser uma pedra de tropeço na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua vida espiritual. Tome hoje uma posição diante de Deus. Eu quero orar por você nesse momento. Se você quer tomar uma nova posição diante de Deus nessa manhã, fecha teus olhos que eu quero orar por ti. Peça perdão para Deus, se volte para Deus e volte a fazer a vontade do Senhor. Não importa a circunstância, não importa a pandemia que está aí matando milhares de pessoas, não importa, o que importa é que um dia Deus vai nos ressuscitar. O que importa é que um dia Deus vai intervir nesse mundo e a glória será para Ele, somente dele e somente é Ele que é o nosso Deus, é Ele que nos fortalece. Feche teus olhos que eu quero orar por você que ficou comigo até nesse momento maravilhoso e eterno Deus. Te apresentamos nesse momento todos os meus irmãos e irmãs que estão aqui e também aquelas pessoas que ainda vão assistir e ouvir essa live. Elas possam ser hoje fortalecidas em sua fé, que elas possam hoje tomar uma nova posição em te servir. Não importa o sofrimento, não importa a pandemia, o que importa, Senhor, é que nós vamos estar contigo. O que importa, Senhor, é que tu guarda a tua igreja de toda aprovação. O que importa, Senhor, é que tu nos fortalece e nos ajuda. Cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos, cuida dos nossos negócios, de tudo aquilo que temos colocado diante de ti. Que essa live possa fortalecer a nossa fé, que essa live possa ser bênção na vida de muitas pessoas que estão assistindo nessa manhã. Por isso, meu irmão, levanta a tua mão ou coloca a tua mão no teu coração, que eu quero te abençoar nessa manhã. Como pastor, como ungido do Senhor, eu estou te abençoando nessa manhã, porque a Bíblia nos dá suporte para isso. A palavra do Senhor diz em Gênesis 12, Deus falou para Abraão: Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, por isso, nessa manhã, eu estou abençoando o teu lar, eu estou abençoando a tua casa espiritual, a tua família, eu estou abençoando, meu irmão, a tua vida, o teu caminho. Tome uma nova posição e volte a fazer a vontade do Senhor e se fortaleça cada dia lendo a sua palavra, orando, jejuando, e seja esse instrumento que Deus quer que todos nós sejamos na sua presença. Deus está te abençoando. Senhor, obrigado por tudo. Esta live está encerrada. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.